Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para a nossa segunda aula de mecanismos de transferência de calor. Nós vamos falar sobre convecção e radiação. Mas antes, vamos relembrar um pouquinho o que a gente viu na semana passada? A primeira coisa que a gente fez foi falar sobre a diferença entre calor e temperatura. E eu falei para vocês que a temperatura está relacionada com a vibração das moléculas em um corpo. Então, quanto maior a vibração de uma molécula, maior a energia que ela tem, portanto, maior a sua temperatura. E o oposto é verdade. Quanto menor a agitação das moléculas, menor a energia, portanto, menor a sua temperatura. E o calor, ele está relacionado com a transferência de energia entre dois corpos ou dentro de um corpo mesmo. E ele sempre vai acontecer naturalmente do corpo quente para o corpo frio. Nós vimos também que nós temos 3 tipos de transferência de calor. E na semana passada a gente estudou sobre a condução. Nós vimos que quem definiu a equação da transferência de calor por condução foi Fourier, e ele disse o seguinte, que há uma proporcionalidade do fluxo de calor com a área que ele tem para percorrer, a variação de temperatura em função da espessura que a gente tem desse material. E essa equação que a gente está vendo aqui, ela diz que a variação da temperatura com a distância que está ocorrendo, com a espessura que está ocorrendo a transferência de fluxo, ela decai com o tempo. Por que isso? Porque ela tem que obedecer a segunda lei da termodinâmica, que diz que sempre vai do corpo de maior para o corpo de menor temperatura. Por isso, o sinal negativo aqui. Nós também vimos que se a gente tem um corpo definido, com uma espessura definida, a gente pode fazer essa integral e temos a equação de Fourier integrada aplicada para corpos com tamanhos definidos. Hoje nós vamos falar sobre a convecção, que está associada com a movimentação macroscópica dos fluidos. Ela também precisa de um meio para ocorrer, e esse meio pode ser um fluido líquido ou um fluido gasoso. Existem 2 tipos de convecção, que é a convecção forçada e a convecção natural. Nos 2 casos, o que acontece? A movimentação do meio faz com que uma partícula transfira energia para outra através do choque. Com isso, elas fazem a transferência dessa energia e, portanto, a transferência de calor. Na convecção natural, ela ocorre por diferença de densidade. Então, as partículas mais quentes sobem, porque elas são menos densas, passam energia para outras partículas que se tornam, então, mais frias, porque elas transferiram energia e elas voltam para baixo, que é para onde vai as partículas mais densas, que são as partículas mais frias. E com isso vai ocorrer a movimentação desse meio, seja ele de forma natural ou seja ele de forma forçada. Vamos supor agora que a gente tenha o escoamento de um fluido, seja ele gás ou líquido, sobre uma placa ou dentro de um encanamento. O que vai acontecer com a velocidade nesse caso? Nós temos aqui uma parede. Essa parede vai promover atrito nesse fluido que está passando aqui no meio. Então, a velocidade que a gente tem aqui encostando na placa é uma velocidade nula, devido ao atrito. Assim, a gente diz que a transferência de calor que vai ocorrer da placa para esse fluido é por condução, como os exercícios que a gente tinha feito na aula passada, lembra? É por causa disso, porque aqui a gente vai ter a velocidade nula próxima à placa. Daqui para cá, subindo, a gente vai ter um gradiente de velocidade. Conforme ela vai se distanciando aqui do nosso meio, da nossa superfície, essa velocidade vai sofrendo menos influência dessa parede, vai sofrendo menos queda de energia, portanto, a velocidade vai aumentando, até que ela encontre a velocidade do fluido propriamente dita.
né, que seria a velocidade igual à velocidade do fluido. A gente chama isso daqui de camada limite. E essa camada limite, ela existe até que a velocidade que existe nessa camada é igual a 99% da velocidade do fluido. A hora que atinge isso, a gente chegou no ponto máximo dessa nossa camada limite e ele vai atingir, então, a velocidade do fluido. O inverso vai acontecer com a temperatura. Veja aqui, a gente está com uma placa mais quente do que a temperatura aqui do fluido. Portanto, como aqui a velocidade é mais baixa, né, nula no começo, depois ela é menor e vai aumentando, a temperatura que a gente tem, ela é mais quente, ela é maior próximo a essa placa. E conforme vai aumentando a transferência de fluido, que vai aumentando a sua velocidade, a transferência de calor vai se tornando mais difícil, mais homogênea com o meio, né? Então, vai ocorrendo essa camada limite térmica, que é o inverso da camada limite dinâmica, que é da velocidade. A gente tem a temperatura também igual a 99% da temperatura do fluido, como que define a altura máxima da nossa camada limite. Essa altura da camada limite ela é calculada um pouquinho diferente. A gente tem aqui a temperatura da superfície, que a gente pode chamar de T ou θ, menos a temperatura que a gente está nessa camada limite, dividido pela temperatura da superfície menos a nossa temperatura do fluido. E a hora que esse valor der 0,99, a gente tem o limite aqui da nossa camada limite, o ponto máximo dela. Como eu falei para vocês, nós temos dois tipos de convecção, a natural e a forçada. A natural ela ocorre pelo escoamento induzido devido à diferença de densidade. É muito simples da gente perceber quando a gente fala de um aquecimento de uma água numa panela. E a gente pode fazer um experimento desse em casa para ver como é que funciona. Vai ser bem legal, eu vou falar para vocês em aula depois. Como é que acontece nesse caso? A gente tem um fluido frio que é colocado sobre um fogo, né? Que seria, por exemplo, o nosso fogão. A parte de baixo começa a esquentar antes. Por quê? Porque aqui a gente tem a transferência de energia por condução, né? Então, ela está mais próxima aqui da onde a gente tem a maior temperatura. E como ela fica mais quente, ela vai ficar menos densa e vai subir. A hora que ela sobe, ela promove que o líquido mais frio desça. E assim ele vai promover esse movimento na água. Quando vocês forem ferver a água de novo, verifique que vai acontecer isso. Essa daqui é a convecção natural. A convecção forçada é quando a gente força a passagem desse fluido, como por exemplo no encanamento, ou quando a gente vai secar o cabelo, né, que a gente promove o aquecimento do nosso cabelo, então aqui ocorre a convecção, a circulação forçada desse meio. Né, vamos supor no fluido líquido também, quando a gente mexe com a colher, seria uma convecção forçada. Quem definiu o equacionamento da convecção foi Newton, através da sua lei de resfriamento. E ele dizia que o fluxo de calor que tem vai ser proporcional à área de exposição desse resfriamento, vezes a diferença de temperatura que a gente tem da superfície que está sendo resfriada e do fluido, da temperatura do fluido que está passando sobre ela. Essa proporcionalidade foi identificada pela condutância térmica superficial por convecção. Vocês lembram que lá na lei de Fourier, essa proporcionalidade, era da condutividade térmica e a sua unidade era watt, metro, graus Celsius. Agora é metro quadrado. E a gente pode verificar que essa diferença é devido ao equacionamento que existe, isso é, a influência que a convecção tem do fluxo de calor em relação à temperatura. Não importa mais a espessura, né? Então, a gente não tem aqui aquele termo que a gente tinha da espessura do meio, por isso que a unidade da condutância térmica muda. A gente vai trabalhar muito com esse valor aqui, muito, nas próximas aulas, mas hoje nós vamos nos atentar a essa equação. Essa daqui é a área de contato que a gente tem do fluido com a superfície sólida, né? E a diferença de temperatura da superfície e a temperatura do fluido.
A convecção, ela vai depender da geometria da superfície que a gente tem. E ela vai sofrer influência da velocidade do fluido, das propriedades físicas do fluido, incluindo a sua temperatura. A gente pode definir também a condutância térmica, que é o Kc, que é o valor da condutância térmica superficial vezes a área que ele tem. E também a resistência térmica por convecção. Lembra que eu falei para vocês sobre a resistência térmica por condução? Que eu falei que a gente usa isso no final do nosso segundo vídeo. A gente vai ver por que é importante definir a resistência térmica também. Então, a resistência térmica por convecção vai ser 1 sobre a condutância térmica superficial vezes a área, ou 1 sobre a condutância térmica. E substituindo lá na fórmula do calor por convecção, nós temos a variação da temperatura dividido pela resistência térmica. Existe também um outro estudo importante sobre convecção, que a gente precisa ver, que é a convecção entre ambientes. Vamos supor que a gente faça a renovação do ar pela diferença de temperatura que a gente tem numa sala com o ambiente externo. Vamos supor aqui esse cubo como uma sala e a gente tem um local aonde vai sair a temperatura quente da sala para fora e que vai entrar a temperatura, né, fria lá para dentro. Então, seria a troca de calor por convecção devido a essa diferença de temperatura. Pode ocorrer o contrário também? Pode, a gente só precisa tomar cuidado com o sinal e as diferenças de temperatura que a gente vai trabalhar. Nós vamos chamar de Qin aquele fluxo que vai entrar no ambiente e Qout aquele fluxo que vai sair. Então, o Qin ele vai ser a massa de ar que vai ser renovado, o seu calor específico e a temperatura externa, uma vez que ele está entrando no meio. E o Qout vai ser a massa, o calor específico e Ti, a temperatura interna que está saindo lá de dentro. Para a gente fazer o cálculo do calor líquido trocado, né? A gente vai calcular a diferença de calor entre o fluxo de calor que sai e o fluxo de calor que entra. Se eu sei quanto sai, sei quanto entra, eu sei o calor líquido trocado, a efetividade de calor trocado, que vai ser a massa vezes o calor específico vezes a diferença de temperatura. Estou considerando aqui que a interna é maior do que a externa, por isso que Tin menos o Te. Se fosse o contrário, a gente ia fazer o Qin menos o Qout. Se a gente substituir aqui esse M por densidade vezes o volume desse ambiente que a gente tem, e fazer a troca dos valores de densidade do ar, do calor específico do ar e considerando o número de renovações por hora, a gente tem aqui embaixo a fórmula de calor líquido trocado entre o ambiente interno e externo, quando o nosso fluido é o ar. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui e no próximo vídeo eu vou falar sobre radiação.